Eu sou Andréa Éboli, Eu sou o LG. estamos aqui no podcast Gerações. É isso, estamos no Gerações Cast e você que está nos assistindo ou ouvindo deve ter reparado que nesse finalzinho a Andrea cortou, né? Pois é, se você já trabalhou de home office, ou se você trabalha, ou se você já fez alguma conferência, call, famosa call, reunião pela internet, onde a internet muitas vezes não pega tão bem, nós estamos justamente agora enfrentando esse problema. A Andrea mora em Miami e ela está com um sinal ruim de internet, então ela está participando aqui com a gente da gravação do podcast, mas ela vai participar de vez em quando, se a gente perceber que está gravando, está cortando demais, aí a gente segue aqui em São Paulo, tá bom? Então você que está ouvindo, continua com a gente, porque este é mais um episódio do Gerações Cash nesta segunda temporada. E este episódio eu vou dizer para vocês que está muito, muito, mas muito especial, com duas pessoas queridíssimas que a gente tem aqui. Uma delas eu conheço bastante, me ajudou muito, até hoje me inspira muito, eu leio tudo que ele posta, que é o Marcelo Madarazzi. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo! Obrigado pelo convite. Eu estou feliz pelo reencontro de duas pessoas muito queridas, muito especiais e que fazem parte de uma época que quem viveu, viveu e guarda no coração e na memória coisas muito boas. Eu acho que a gente viveu coisas ali especiais e é um privilégio reencontrar vocês numa outra dinâmica. Então, obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz. Ah, Marcelo, você é muito carinhoso. A felicidade é nossa e realmente, você falou bem. Marcou, é marcante e vai sempre estar marcado, porque você fez parte de momentos lindos da nossa vida, tanto da André quanto da minha. Eu tenho certeza que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E eu tive um almoço aqui em São Paulo algumas semanas atrás, que a pessoa falou para mim assim: LG, você conhece o Gustavo? Eu falei: o Gustavo? Ela falou assim: se você não conhece, você precisa conhecer esse menino. A história dele é maravilhosa. Ele é jovem, da nova geração. Eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. Então, Gustavo, eu vou te conhecer junto com os nossos ouvintes, porque você já está no podcast e é a primeira vez que eu te vejo. Tudo bem? Bem-vindo. Prazer, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Para mim é uma honra. Eu amo fazer parte desses movimentos. Eu acho que gera muito impacto positivo para todos os ouvintes. Sou um grande ouvinte de podcast, então obrigado pelo convite. E só pelos nomes que tem aqui já me sinto muito honrado, viu? A honra é nossa. E você sabe que a Andrea tá com um sinal ruinzinho. Vou fazer mais uma tentativa porque ela fala de um jeito tão bonitinho essa primeira pergunta. Andrea, o que a gente gosta de saber no início do podcast? Conta aí. A gente gosta de conhecer um pouquinho de vocês. A gente não faz pergunta de uma forma muito tradicional. Se vocês viram a nossa outra temporada, nada é muito simples. Então, a gente quer conhecer vocês um pouquinho fazendo a seguinte pergunta: se vocês tivessem que explicar a trajetória de vocês e o que vocês fazem hoje para uma criança, o que vocês falariam? E aí? Quem vai começar? Gustavo? Posso começar, posso começar. E é engraçado essa pergunta porque o papel que hoje eu faço, né, enquanto um profissional de gestão de pessoas, de RH, exige que você explique de uma forma mais dinâmica e didática. Porque é muito fácil chegar e falar, é business partner. What? O que é isso? É de comer, de passar no cabelo e tudo mais. Então é engraçado pensar nisso. Mas pensando na minha trajetória profissional, eu posso contar, né, para uma criança que era uma pessoa, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E dentro dessa filosofia, né, de não ter nada, ela foi construindo essa casa, que não existia nenhuma base, não existia nenhum teto. E nessa construção, né, tivemos muitos desafios. Às vezes não tinha areia para construir o barro que era necessário para colocar o bloquinho. E ao longo do dia, essa pessoa ia conseguindo conquistar cada vez mais um pouco de areia, depois um pouco de pedra, ia juntando e montando
de fato essa casa como se fosse um grande quebra-cabeça. E que hoje ele pode olhar tudo aquilo que ele construiu e ver que, na verdade, não era só uma casa, mas é um grande castelo, onde ele está muito contente com todo o resultado. Mas ainda assim, ele sempre olha esse castelo e vê oportunidades de construir novos quartos, e novas casas, e novos lugares. Não sei se deu para Uau! compreender, Super mas eu lúdico, vejo que é um pouco assim. E, lúdico. Gostou, Marcelo? Deu para entender o que ele faz? Gostei, deu para entender. E eu diria que eu acredito muito que a gente precisa aprender o tempo todo. Então, o que que eu faço? Além de me colocar na posição de alguém que precisa aprender e quer aprender e valoriza aprender, eu também preciso ajudar os outros a se encontrarem nesse caminho. Então, é como se nesse processo de eu ir aprendendo, eu vou convidando outras pessoas e eu peço para que elas se percebam onde que elas se sentem melhor. E aí, quando elas percebem elas naquele ambiente, peraí, aqui eu posso ajustar isso, eu posso ajustar aquilo, e eu vou contribuindo para que a gente consiga colocar cada pessoa naquele lugar que ela se sinta melhor. E o que que é se sentir melhor? É poder contribuir, poder agregar, poder estar muito feliz e ter brilho nos olhos. Então, o indicador do meu sucesso é assim: se a pessoa tiver com o olho brilhando e com tesão de fazer aquilo, eu estou sendo bem sucedido. E aí a gente precisa ficar muito atento, porque às vezes a pessoa está feliz num dia, no outro dia não. E aí a gente precisa o tempo todo ficar exercitando essa pergunta: você está bem hoje? Ah, hoje não estou. Por quê? E aí a gente vai ajudando as pessoas a se encaixarem. Mas não no sentido de ter que abrir mão de quem ela é, mas ela precisa ser feliz sendo exatamente quem ela é. Então eu contribuo para isso. É um pouco esse o meu papel. Ou seja, ter um cuidado, um carinho, uma doação para o outro muito grande, tanto de você, tanto do Gustavo quanto do Marcelo. Marcelo, deixa eu aproveitar então que a gente está nesse aquecimento aqui para o nosso ouvinte te conhecer o Gustavo. A André te conhece muito bem, por isso que ela consegue fazer essa definição do Marcelo pela lente da Andrea, né? Se a jornada de vocês até agora, se a carreira de vocês até agora fosse uma trilha sonora, ou fosse uma poesia, ou fosse um filme, o que definiria vocês, assim? O Marcelo, eu tô aqui coçando para pedir para ele definir, para ele declamar aqui, mas fica à vontade, você escolhe o que você quer fazer, Marcelo. E o Gustavo também, vai pensando aí, Gustavo. A primeira coisa que eu diria é assim: é um filme absolutamente surpreendente, porque você pensa que está indo para um tema que parece que é um drama, que é uma coisa muito pesada, e vem um momento de muita leveza, e você fica meio tentando compreender o que, que cada um faz nesse filme, e você se dá conta de que não existe mais aquele roteiro de mocinhos e bandidos. Não existe mais aquele que é o bom e aquele que é o mal, porque as pessoas hoje elas são tão complexas que o tempo todo elas mostram o lado luz e o lado sombra. Então esse filme é um filme que vai te surpreendendo, porque primeiro te convida a várias reflexões. Primeiro, não fique no óbvio. Não fique raso como um pires. Amplia o teu olhar, porque se você fizer isso, você vai conseguir perceber a luz em todas as pessoas. Então esse filme é um filme que, primeiro, é uma sucessão de ordem e caos, de luz e sombra, de som e de silêncio. Em alguns momentos você vai ficar emocionado, tocado, feliz. Em outros você vai sentir muita raiva. Em outras você vai sentir muita tristeza. E você vai se descobrindo
como um observador, um participante e um pescador de pérolas. E quando eu falo pescador de pérolas, é exatamente o movimento que a Andrea fez. A Andrea sempre foi uma mulher de negócios, uma pessoa muito centrada, muito focada. Qual é a pérola dela? É enxergar aquilo que para ela é um desafio, que é, por exemplo, conciliar o movimento humano com o movimento do negócio. Então, eu diria que esse é o filme. É uma música que tem momentos de rompante, momento de silêncio, e a gente vai aprendendo no processo. Eu diria que é esse o filme, e com muita poesia sempre. A arte existe porque a vida não basta. A gente precisa de arte para conseguir engolir a secura do dia a dia. Isso é arte, inclusive. Você termina a sua fala fazendo arte. É sensacional. Gente, ouviu o Marcelo? Eu tenho certeza que quem não conhecia o Marcelo e está ouvindo pela primeira vez, né, André? Deve estar se deliciando. O Gustavo também. Pô, é Super, demais. Assim. super, Gente, é demais. De verdade. E super para você, Gustavo? inspiracional. Não, ouvindo o Marcelo, eu já estava um pouco pensando aqui, para mim é como se fosse uma música de jazz, aonde um é interdependente do outro, né? Aonde tem momentos aonde você se torna o protagonista, né, dessa atitude, faz o seu solo, mas você sabe que tem outras pessoas ali ajudando você e contribuindo para o seu momento de brilho. Mas tem um momento que você sai deste protagonismo e aí outras pessoas também vão ocupando este lugar e tudo se transforma um poder dessa rede, né? Então, quando eu olho a minha jornada de vida, quando eu olho tudo que eu faço, quando eu olho as coisas que eu contribuo, eu nunca faço nada sozinho, né? Porque sozinho a gente não consegue chegar mais longe. A gente pode ir até longe, mas ir mais longe só quando estou em conjunto, estou em grupo, estou andando em rede. E isso para mim define muito, né? Quando eu ouço o Marcelo contando sobre momentos grandes e momentos tristes, né? Como a gente estar com pessoas, né? Sempre envolvendo pessoas em momentos de alegria, momentos de tristeza. Então, para mim, o jazz representa muito isso. Eu gosto muito de ouvir coral também, né? Gosto muito de ouvir aquelas músicas blacks, com divisões de vozes, que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade, mas isso no todo gera um grande conjunto de vozes incríveis, que gera uma harmonia linda, né? Então, eu acredito muito no poder do coletivo, no poder da inteligência coletiva, de estar junto com o outro, de absorver do outro e também derramar no outro. Então, isso para mim é muito poderoso e diz muito sobre essa trajetória da nossa vida enquanto recursos humanos, enquanto cuidado com pessoas, né, de que a gente precisa sempre estar se adaptando às circunstâncias da vida, às circunstâncias do nosso humor, das nossas emoções e conseguir lidar, né, da melhor forma possível, sabendo o momento de eu ser o protagonista e às vezes o momento que vou suportar alguém, né, estar ali no bastidor para que outra pessoa cresça, mas que esse papel também é tão importante quanto ser o protagonista. Então, vejo assim. Muito bom. Nessa onda do jazz, Gustavo, porque essa questão de estar nos bastidores e apoiar o protagonista, me parece que ela é uma constante no RH, né? E antes de eu passar a palavra para o Marcelo, a gente naturalmente tem a proposta aqui de unir gerações. A gente sempre fala isso, né? A cada episódio, geralmente a André explica o conceito do podcast e a gente vê a multidisciplinaridade, a diversidade, a pluralidade muito presente aqui na proposta do podcast. Como que você entrou no RH? O que te motivou? Como que você chegou do nada, que eu acho que não foi do nada, porque pelo que me contaram, você tem uma história de vida também de muita superação. Como que você chega na área do RH e aprende que muitas vezes você não será o protagonista, mas você apoiará o protagonista estando nessa posição de parceiro do negócio, parceiro do seu executivo, do profissional que você atende? Como foi isso para você?
Perfeito. Eu começo contando a minha história de vida na minha infância, onde com 5 anos de idade eu tinha o desejo de viver da arte, né? Viver do mundo artístico, né? Então eu sempre andei por estes ambientes, né? Então fiz teatro, fiz circo, fiz dança, então eu sempre fui muito envolvido no mundo da arte, né? E aí as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Eu fui percorrendo a maturidade da idade e você começa a perceber que você precisa ter ali uma decisão, né, de futuro. Então, para onde eu vou? O que, que eu faço agora? Né? Que decisões eu tomo? E aí, neste momento, eu me deparo com circunstâncias do tipo, e agora? Eu sempre vivi da arte, sempre fui do teatro, mas só que não está sendo um lugar rentável, né? Rentável não somente financeiramente, mas era rentável em um lugar de valores, né? Então, aquilo que eu acreditava não estava mais me conectando com aquele ambiente, com as propostas que estavam me oferecendo. Então eu falei, poxa, não faz sentido estar neste caminho, né? Então como eu agora me encontro, né? Como eu me percebo? Então é exatamente neste cenário, neste momento, né, de vida que eu me deparo com novas decisões que eu preciso tomar, né? E aí é aí que eu vejo o poder da rede, que eu vejo o poder das pessoas, né, contribuindo, né, com a minha história. E aí eu me deparo com uma instituição, né, que ajuda jovens de periferia, de baixa renda, né, que era a situação que eu vivia. Falava, poxa, eu preciso me conectar então com essa instituição. E essa instituição me ajuda a abrir os olhos para um universo que eu desconhecia até então, que era o mercado de trabalho, que era o mundo administrativo, que era sobre vestibular, né? Coisa que é tão simples, mas que eu não tinha acesso, que era vestibular às universidades, para entrar em uma universidade. E aí, com isso, eu falo, poxa, eu tenho um outro caminho para mim ter que percorrer, né? E eu já estava muito atrasado, porque eu não tinha me dedicado aos meus estudos, eu nunca tinha me preparado para um vestibular. Então, foram 2 anos em parceria dessa instituição que eu tive que correr para conseguir entrar em uma universidade, né? E aí, quando eu entro na universidade, quando eu chego nesse ambiente acadêmico, eu começo a falar assim, poxa, agora eu preciso arranjar algo para trabalhar, né? E aí eu estou no meio de um ambiente financeiro, de mercado financeiro. Então, um rapaz que saiu do mundo da arte, que estava dançando balé, hip hop, e estava no palco, de repente ele está na mesa de operações financeiras de um banco internacional. E aí, dentro dessa situação, ali eu falei, gente, não é isso que me conecta ainda. Não é neste lugar que eu consigo, de fato, trazer à existência a minha luz para essa terra. E aí, mais uma vez, eu vejo a importância da rede. E aí eu viro para os meus amigos, aonde pode ser um lugar para mim? Aonde é um lugar que eu possa gerar valor? E aí eles colocam uma semente no meu coração, dizendo assim, por que você não experimenta o mundo de recursos humanos? Você que tem uma empatia tão grande, uma conexão com o próximo tão grande. Então eles foram trazendo características sobre a minha personalidade, sobre a minha essência, sobre quem eu sou, que me falaram assim, por que não? Então foi diante desse feedback da rede que me envolvia, que fazia parte da minha história, que eu abro o caminho para o RH. E eu falo, Muito legal. com certeza, vou experimentar o que é esse RH. E aí eu vejo entrando nesse mundo e construindo de fato a minha história aí de mais de 8 anos. Incríveis 8 anos, hein, Gustavo? Incríveis 8 Incríveis 8 anos. anos. Você saiu de uma condição até desconhecida das possibilidades, você não conhecia as possibilidades, pelo que eu entendi,
essa rede que você chama dos seus amigos e colegas, depois você tinha uma instituição que te ajudou, depois você entrou no trabalho e a partir dali você encontrou de fato o RH, que é onde você conectou com as suas habilidades, seus dons e talentos com o trabalho em si. Andréa, voltou? Quer puxar aqui o Marcelo, Andréa? Nossa, agora eu voltei ótima, cheia de perguntas aqui, escutando o Gustavo, e voltei ótima. E eu queria, ouvindo um pouco da história aí do Gustavo, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, assim, que tem aí uma trajetória mais longa aí. Você sempre quis recursos humanos? Isso tá, ou você teve como o Gustavo uma outra história e depois de alguma forma isso se conectou? Me conta um pouquinho o momento que você se percebeu como um profissional de recursos humanos. Então, sem vocês saberem, o Gustavo contou um pouquinho da minha história, porque a minha formação é psicologia. Na época da faculdade, eu fazia teatro amador. Depois, eu tive uma situação de encruzilhada, que a decisão era ou eu seguia o teatro ou eu levava a sério a psicologia. E a decisão foi absolutamente pragmática por conta de dinheiro. E aí eu resolvi, bom, deixa o teatro um pouco de lado e vamos para a psicologia clínica. E aí a minha atuação profissional desde o primeiro momento foi trabalhar na equipe de um psiquiatra, trabalhar em hospital psiquiátrico desde o primeiro ano de faculdade. Quando eu acabo a faculdade, eu faço formação em psicanálise e, de repente, eu percebia que alguns meses eu precisava pagar para trabalhar. Aí eu recebi um convite para dar aula de inglês para executivo. Quando eu percebi, eu estava com muito mais alunos do que pacientes, e dando aula de inglês para o presidente de uma multinacional, ele me fez um convite: Marcelo, vem trabalhar comigo em RH. E eu tinha um preconceito muito grande. RH para mim era quem não tem competência para psicologia na área clínica vai para o RH. Era um preconceito pautado pela ignorância, porque para mim o RH era departamento pessoal. E eu falei para ele, mas eu não tenho a menor experiência nisso. E ele falou, mas eu acho que o teu background clínico vai ser muito valioso. Falei, bom, presidente da empresa me faz um convite, eu falo que eu não sei e ele insiste, eu vou tentar. E aí eu entrei como psicólogo selecionador, logo fui promovido para analista de recursos humanos, chefe de recursos humanos e assumi uma gerência muito cedo. Eu era muito novo e assumi o RH do Brasil dessa multinacional. Então, André, não foi nada poético, a decisão foi muito baseada numa necessidade pragmática do dia a dia. Tinha meses que eu trabalhava no consultório para pagar o consultório, eu trabalhava para pagar. E aí, de repente, surge uma possibilidade de ter algo mais estável e que, ao mesmo tempo, eu compreendi que eu poderia ter uma forma de atuação diferente daquilo que era o meu tema de preconceito. Porque não tem nada a ver com o departamento pessoal, mas uma maneira de você trazer a valorização do ser humano no ambiente organizacional. Então foi essa meu início de recursos humanos. Ô Marcelo, mas deixa eu aproveitar então para aprofundar um pouquinho, porque com essa experiência toda, e você já traz uma visão holística quase que de berço, né? Pegar o que você fazia, o que você desenvolveu ao longo dos anos. Hoje, quando você olha para trás e você olha para o setor, para o segmento, você é um profissional que quase todo ano é reconhecido pelo mercado, como um dos profissionais mais admirados do mercado. Tem alguma coisa que ser um profissional experiente como você é muito diferente do que quando você assumiu a primeira gerência? Ou quando você assumiu o primeiro RH nacional? Tem algum insight, alguma coisa que você olha e fala, olha, isso aqui é só realmente com o tempo ou passando por essas situações de altos e baixos que você vai ter? Existe isso ou não? Vou dizer assim, eu vou primeiro lembrar uma frase com a qual eu brincava muito, que eu dizia que a diferença entre o hospital psiquiátrico e as organizações é que no hospital psiquiátrico eles estavam medicados. E aí as pessoas riam um pouco e tal, só que isso não é mais verdade, porque agora está todo mundo medicado. Não é só no hospital, nas organizações também, e isso muito fruto
de um processo de adoecimento mesmo. Só que aí o cuidado é não nos colocarmos na posição de vítimas, como o ambiente profissional é o vilão da história e a gente adoece por causa dele. Não. O que acontece é um pacto, é um encontro de dois, onde você se coloca numa situação na qual você permite se adoecer. Ah, mas é tão simples assim? Não, nada é simples na dinâmica entre o ser humano e a organização. Mas a gente pode, por meio de um processo de reflexão, traçar um caminho no qual você deixe de ser vítima para passar a ser protagonista. Então, caminho número 1, autoconhecimento. Você precisa se conhecer, se perceber na dinâmica e compreender como você pode agregar valor, contribuir e dar resultado. Eu diria, LG, que ao longo desse período de vida profissional que eu tenho, há algumas coisas que não mudaram, mas a dinâmica hoje é completamente diferente. E, por exemplo, para tangibilizar um pouco do que eu estou querendo dizer, a hora que você tem uma ruptura na história que foi causada pela pandemia, e você percebe que o ser humano, como eixo central de uma estratégia de negócio, precisa ser valorizado, é a hora que, opa, aquilo que se dizia desejar, que é um RH mais estratégico, agora é quase que sine qua non. É obrigatório, porque o RH vai ajudar a compreender melhor a dinâmica humana dentro da contribuição para o negócio. E aí, para tentar também materializar um pouco, né, é a mesma coisa. A hora que a Andrea lembra da ética do cuidado, da poesia, da arte, do conhecimento de uma maneira mais integral e mais holística, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. É a dimensão humana e o resultado do negócio. É o cuidado com o ser humano e a tecnologia. Então, a gente aprende, e vocês dois passaram por isso, é o movimento do modelo integral. É incluir e transcender. Incluir e transcender. Então, eu diria que sim, houve uma mudança significativa e o RH hoje foi verdadeiramente chamado para o palco. E chamado para o palco dentro dessa dinâmica que o Gustavo nos lembrou. De vez em quando você vai assumir as rédeas e o protagonismo, e de vez em quando você vai preparar o outro para que ele assuma esta posição e você vai para a retaguarda. Mas é uma dinâmica, é uma parceria, e finalmente o RH encontrou um lugar valorizado, estratégico e que, portanto, garante a empregabilidade. Poesia é lindo, dimensão humana é lindo, ESG traz um monte de coisas legais, diversidade, equidade e inclusão. A gente ficaria 6 horas discutindo e talvez a gente rolasse no gel, porque é polêmico por vários motivos, mas a gente percebe que a dimensão humana está no eixo central do negócio. Então, eu diria que, felizmente, porque de vez em quando parece que o projeto humano deu errado. Você fala, puta merda, o projeto humano deu errado. Só que você precisa estar atento a tudo que te resgate a fé e a esperança. E aí você faz a escolha de privilegiar o lado luz sem negar a sombra. Porque quem nega a sombra vira refém dela. Mas você tem que ampliar o teu olhar. E aí, LG, isso pode vir com o tempo? Sim, mas você pode, muito novo de vida e de carreira, já ter um olhar mais apurado para algumas coisas. Né? Então, eu acho que... Uma vez a Andrea me contou uma frase que ela ouviu,
da filha dela, eu acho. E ela disse assim: mamãe, você quer ser feliz ou quer ter razão? Ela teve um lampejo lá de sabedoria, e sabedoria não tem a ver com idade, necessariamente. Algumas pessoas, ao envelhecer, adquirem essa sabedoria. Outras morrerão sem saber o que é. E tem gente muito nova, ou por necessidade, ou porque trouxe, ou por bagagem, ou por legado, que desenvolvem essa sabedoria muito precocemente. É. Não, e eu tão concordo com isso que eu vejo cada vez mais, né? A gente falou de autoconhecimento, a gente tem falado bastante de autoconhecimento aqui nas sessões de podcast, né? Porque o autoconhecimento, no fundo, é exatamente o core do ser humano, né? Porque na hora que você entende quem você é e você entende quais as habilidades você precisa buscar, e aí eu acho que recursos humanos acaba tendo um papel aí não de tomar a decisão do autoconhecimento, porque isso é muito mal, né? E, na verdade, quando não acontece, eu acho que fica tentando empurrar para que as pessoas consigam se visualizar. E tem todos aqueles processos formais de avaliação para te ajudar numa vez que você já devia se conhecer. Né? Mas tudo bem, a gente bota essas duas coisas juntas, né? Pensando na carreira de vocês, assim, o que vocês gostam, na verdade, já esperavam que recursos humanos tivessem como opção? E o que na verdade, é a maior frustração de vocês na carreira? Tem muito humano que vocês estão trazendo aqui, da reflexão, do ser humano, no core do negócio, mas tem um outro lado também, que é a cozinha, que é um bastidor aí não muito legal. Então, eu queria pegar a percepção de vocês dois dessa cozinha também, porque quem está assistindo aqui também vê a carreira de recursos humanos só o lado luz, mas é bacana também ver profissionais aí renomados e que já vivem isso, também tem um pouco dessa sombra para também mostrar a realidade aí da vida, né? Como a gente gosta de fazer. Então, eu queria ouvir um pouco da cozinha da área de recursos humanos aí. O que vocês veem hoje? Muito bom. Posso começar aqui. Da primeira parte, né? Eu acho que quando você olha a área de recursos humanos, né, a primeira coisa que passa vou ter que lidar com pessoas, né? Vou ter que lidar com a galera. E aí o sentimento primeiro, né, que eu tenho enquanto uma pessoa que ama o que faz gosto de lidar com pessoas, gosto de lidar com os temas que a envolve, né, e que a faça tomar melhores decisões, né. Então isso de fato foi o que eu encontrei no Recursos Humanos, né, transformações, né, é muito irradiante e é algo muito surreal você conseguir ver as pessoas se transformando, né? Ela em um estágio, né? E depois de algumas conversas, de umas mentorias, de um coaching, ela retorna e fala: Meu, foi tão essencial aquela conversa, foi tão importante. E você vê ela sendo transformada, né? E vendo ela evoluindo. E eu ouso dizer que o maior desafio também da área de recursos humanos sejam as pessoas também, quando elas se tornam mais resistentes aos processos de mudança, quando elas se tornam pessoas que não têm uma escuta ativa aos processos que precisam ser dados, né, e direcionados para o melhor bem-estar, né, da harmonia do todo. Então, quando a centralidade está mais no eu do que no coletivo, né? E você vê dificuldade de a pessoa olhar o todo e ver a transformação. E aí, isso daí pega mais em mim, porque eu falo, poxa vida, a pessoa não está conseguindo contribuir, né, com esse todo, então você fica ali em um lugar meio frustrado, do tipo, por quê? Né? Como a gente consegue influenciar de uma certa forma, porque tem coisas nessa vida assim que a gente pode ter uma mentoria, pode ter um coach, pode ter um direcionamento, que é o nosso papel quanto RH, mas quem toma a decisão final de viver essa transformação é o indivíduo, é a pessoa,
né? Eu não posso fazer por ela, eu não posso mobilizar por ela, né? O meu papel aqui é recomendar, trazer o direcionamento, trazer um insight para que ela tome aquela decisão, para que ela consiga de fato fluir muito bem. Então, para mim, a parte triste, né, desse papel é quando também a gente não consegue de fato que a pessoa consiga destravar dessa bolha, sabe? Então, esse é um pouco do meu individual aqui, da cozinha que me deixa frustrado. E a sua cozinha, Marcelo? Conta aí. Eu adorei o que o Gustavo falou, porque com palavras diferentes eu penso exatamente a mesma coisa. O lado mais luminoso e mais sala de estar é quando você ajuda a pessoa a descobrir qual é o seu propósito. E para mim a pergunta é: você tem fome de quê? Quando eu li o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que para mim é um divisor de águas, que fala do propósito, e aí depois as organizações trazem a discussão do propósito para a gestão, né? Porque você fala do what, do how e do why. Então é o que fazer, como fazer, mas por que fazer. Então acho que você contribuir para que a pessoa reflita sobre o seu propósito e se adeque àquilo que, opa, aqui tem um território sagrado para eu exercer com plenitude o meu propósito. E quando você transforma no teu o local de trabalho, o exercício do teu ofício, em algo muito além de onde você ganha o pão nosso de cada dia, busca de sentido, você fala, agora é o verdadeiro engajamento. Qual que é para mim o lado sombrio, ou para usar a expressão que você falou da cozinha? Eu fico pensando assim, em que momento que aquela pessoa pegou o carro e ela ia para o Rio de Janeiro e ela pegou a Dutra e ela estava indo super bem, respeitando a velocidade e dirigindo com muita segurança e tal. Em algum momento ela pega um atalho e esse atalho vai a levando cada vez mais longe daquilo que seria o adequado, o esperado, o correto, o bom. E quando você percebe que a pessoa vai se enrolando, às vezes parece que ela pega um barbante, uma corda e vai se enforcando, é a hora que te dá uma angústia, assim, porque você vê aquilo que poderia dar certo, de repente foi para um ponto errado. E aí, o RH, ele tem uma mania feia, tem um modelo que eu adoro, que é o triângulo do drama. E o triângulo do drama explica boa parte das relações pessoais e profissionais. Ou você é vítima, ou você é o perseguidor, ou você é o salvador. E aí você precisa sair de vítima para protagonista, de salvador para coach e de perseguidor para aquela pessoa que vai mobilizar. O RH tem mania de se colocar na posição de salvador e ele se vê um pouco como corresponsável pelo fracasso do outro e pelo sucesso do outro, quando na verdade aí também tem uma oportunidade de dizer assim: a Andrea é um potencial. Que legal que as empresas estão de olho em quem é potencial ou descobrir o potencial de qualquer pessoa. E você vai contribuir para que ela tenha todas as ferramentas e que ela possa virar um aviãozinho. Mas está na decisão dela. O que ela quer fazer? O que para ela faz sentido? E se naquele determinado momento ela pegou um atalho errado, ela vai ter que arcar com as consequências desta escolha equivocada. O homem é condenado à liberdade. Isso não é meu, é do Sartre, e ele é condenado à liberdade porque justamente escolher implica em tomar uma decisão, abrir mão do que você não escolheu e arcar com as consequências da sua escolha. Então, vamos ajudar as pessoas a fazer as melhores escolhas. Eu tava pensando aqui, a gente tá caminhando pro final, gente. Eu quero fazer uma perguntinha assim, tipo, bate bola, jogo rápido mesmo, sabe? Eu ouvi a primeira vez sobre autoconhecimento, sobre propósito, luz e sombra, num programa com o Marcelo, Desenvolvimento de Lideranças, com 24 anos de idade. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso.
Então, assim, uma pergunta rapidinha para vocês é o seguinte: vocês observam hoje as gerações novas chegando com expectativas diferentes no trabalho? Ou jovem é jovem, tem os mais ambiciosos e os menos, pessoas mais experientes são mais ambiciosas e tem os menos ambiciosos? A humanidade sempre foi assim, esse negócio de geração X, geração Y, geração Z, que a gente tenta desmistificar aqui, é uma coisa que o mercado trata isso de um jeito tão estereotipado e a gente gosta de tirar um pouco esse estereótipo, né? Então, jogo rápido mesmo, vocês acham que mudou, não mudou? Ou a vida é o que é e lado luz e lado sombra é desde os anos 1800, 1900 e vai ser assim quando a gente estiver em 2300? Como é? Quer começar, Gustavo? Vai lá. Travou? Travou o RH aí? Travou tela azul RH? Vamos lá. Não. Vai lá, Gustavo, você quer começar? Eu posso dizer, essa semana eu tive conversas com muitos jovens, e eu tive duas percepções diferentes, de um jovem que buscou estabilidade e um jovem que está fazendo coisas bem inovadoras e que está se conectando com coisas bem diferentes. Então, eu ficaria com essa opção de que jovem está em um mix aí de diversos sentimentos. Alguns estão buscando uma ambição mais rápida, outros ainda estão se reencontrando, tá? Então, eu ficaria com essa opção. E olhando para a minha geração, para esse tempo, a gente está bem ali no meio, e eu percebo uma geração vindo também, que está querendo muito crescer rápido, fazer as coisas rápidas, ter respostas rápidas, né, por conta de toda inteligência que tem vindo tecnológica, né? Então o nível de ansiedade estão muito mais alto, uma juventude, um tempo onde as respostas também da sua carreira precisam ser rápidas. Então eu vejo muitas ambições e é muito perfil para perfil, mas a grande massa está neste lugar mais ambicioso, mas ainda existem muitos jovens que ainda estão com o pé no chão, que querem uma estabilidade, então é um mix aí de vários sentimentos. Essa é a minha leitura. Boa. E a sua, Marcelo? Eu acho que rótulos ficam muito melhor para produtos que para pessoas. Mas o ser humano tem esse desejo de ficar rotulando a geração isso, a geração aquilo. Do que você está falando? Como é que você pode generalizar uma pessoa que tem uma determinada idade e outra com a mesmíssima idade, com uma história de vida absolutamente diferente? Então, eu acho que é míope essa tentativa de você generalizar. Há pessoas que são muito jovens, superficiais, aliás, profundas como o Pires, que não dá para sair da página 1, porque não sai, não vai, não tá. Sabe quando não dá caldo? E tem gente que, apesar da idade avançadíssima, parece que é um tubo que processa merda, né? Porque não teve nenhum tipo de contribuição para nada. Sabe a pessoa que passou em branco, assim, né? Veio e foi e ninguém nem percebeu. Em Portugal eles falam assim, ainda não chegou, né? A pessoa ainda não chegou. Então, LG, eu acho, LG, André e Gustavo, eu acho que as generalizações não funcionam. Elas só tentam explicar alguns fenômenos, e eu não estou jogando fora o valor de todas as análises e de todos os estudos, mas, de novo, você usa esse conjunto de dados, mas permita que existam regras, existem exceções e que você não pode ter um tamanho único. Uma pessoa que nasceu em berço de ouro e que teve uma formação determinada e que viajou e que foi, obviamente que ela vai trazer uma perspectiva diferente de alguém que precisou batalhar desde o primeiro momento de vida para conseguir qualquer coisa. Como é que você pode dizer que estas duas pessoas, porque pertencem à mesma geração, têm perfis parecidos? É no mínimo um pouco míope, eu diria. Nossa, eu acho que eu não consegui, por causa da rede, falar sobre os Gerações, sobre o podcast e a proposta, mas o Marcelo conseguiu fechar os Gerações com exatamente trazendo a proposta. Que a gente não acredita em colocar essas pessoas dentro das caixinhas, porque essas caixinhas, na verdade, são sim estereótipos que a gente vai criando, e cada vez, quanto mais pesquisa a gente encontra, mais
estereótipos e mais caixinhas a gente vai colocando essas pessoas, e no fim a gente está falando de que, como o Gustavo disse, a mesma coisa que a gente discute hoje, a gente discutia lá atrás das pessoas também. A única coisa é que hoje a gente tem mais informação, e com essa informação a gente classifica mais as pessoas. Mas lá atrás, eu lembro, eu quando entrei de trainee, a gente já botava as pessoas dentro de bloquinhos, comparando com outras gerações. Então, assim, Marcelo, você fechou super bem, porque realmente foi o que a gente não conseguiu abrir aí por causa da conexão, mas você trouxe isso, assim, de forma aí maravilhosa mesmo para o nosso fechamento. E eu queria, assim, agradecer muito vocês, assim, foi uma conversa super bacana, pedir desculpa mais uma vez pelo início desse podcast aí, que a gente teve um problema de conexão, mas agora deu uma melhorada. E queria realmente, assim, pedir um último favor aqui para que vocês deixassem um conselho. A gente faz a pizza da Luísa, que é a minha filha. A Luísa, ela, quando a gente dava um conselho para ela voltava para a gente e dizia: mãe, você ligou pizza, só vale se a gente pedir. Né? E aí, trazendo essa pizza da Luísa para cá, eu queria, assim, ouvir de vocês um conselho que vocês deixassem aqui para as gerações, para gerações, qualquer geração, na verdade, com um conselho para quem quer entrar na área de recursos humanos, um conselho para quem quer entrar na mesma jornada que vocês entraram aí alguns anos atrás ou muitos anos atrás. Queria que vocês terminassem hoje esse episódio dando esse conselho aí para essas pessoas que se inspiram em vocês para ter uma carreira como a de vocês. Perfeito. Gustavo, Vou vai lá. começar aqui. A minha. Eu carrego comigo uma frase que eu sempre digo nos finais de todas as conversas que eu tenho, que eu faço, todas as palestras que eu dou, que se conecte sempre com as pessoas que estão ao seu lado. Ela talvez possa ser muito útil para você em um determinado momento. Então eu sempre ouso dizer que se você quer estar nesse universo, né, de recursos humanos, ame as pessoas que estão andando contigo, honre as pessoas que estão andando contigo, valorize as pessoas que estão ao seu lado, porque elas podem te levar para lugares muito mais longe, muito mais profundos que você nem imagina, e que lá no futuro elas podem ser chaves para a sua vida. Né? Então, pessoas são chaves que abrem caminhos, portas, oportunidades. Se eu estou aqui hoje, é por conta de uma pessoa que foi chave na minha vida para eu estar aqui. Então, saiba que lidar com pessoas é a coisa mais deliciosa que você pode encontrar na sua vida. E carrego também uma coisa comigo que eu aprendi, de que no final todo mundo está procurando ser amado e pertencente. Então, que a gente sempre seja essa pessoa que ame e traga para pertencer. Legal, Gustavo, adorei o que você falou. E eu vou lembrar da frase que mais me impactou até hoje, que é do Nietzsche: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Descubra qual é o teu porquê, compreenda o que você veio fazer aqui. Isso é a base do propósito. E quando você descobrir o que você veio fazer aqui, isso te dá uma força para lidar com todos os obstáculos, todas as adversidades. E a área de RH é muito colocar-se a serviço. Se você compreender que o teu desejo tem a ver com colocar-se a serviço para ajudar o todo, esta é uma área na qual você pode ser feliz. Joseph Campbell disse: follow your bliss. Descubra aquilo que te faz brilhar os olhos, que portas e janelas aparecerão onde antes só existiam paredes. E isso tem uma força muito forte quando você fala assim, tem um impacto muito forte quando você descobre o que você veio fazer aqui, qual que é a tua semente, né? Então descubra isso, coloque-se a serviço, se conecte com o teu propósito e acredite que você pode sim contribuir para sua evolução e do outro, sair daquele modelo do eu, passar para o nós, para todos nós e para todos possíveis.
aí a gente vai ter a verdadeira inclusão da diversidade e a compreensão de que está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo na mesma piscina, não faz xixi, porque se você fizer, vai ser para todo mundo. E se você fizer algo legal, vai ser para todo mundo também. Estamos juntos e precisamos ter essa clareza de que o que você faz para o outro está fazendo para si também. Pense nisso e escolha se você quer fazer alguma coisa que deixa uma marca muito positiva ou não. As escolhas trarão consequências. Lide com isso. Né? Uau, lide com isso. Lide com isso. Lide com isso. Terminamos com chave de ouro. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, LG. Foi um prazer estar com vocês aqui. E tenho certeza que esse vai ser um dos melhores episódios aí, um dos mais incríveis da nossa temporada nova aí. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu. Foi um prazer. Foi um prazer. Valeu, gente.